Amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 24 de janeiro, estamos na segunda semana do Tempo Comum. E vamos meditar no Evangelho São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Acabamos de escutar nesse trecho do Evangelho de Marcos, talvez um panorama, uma grande síntese, talvez, do ministério de Jesus naquele momento. Marcos, ele elenca algumas coisas que as pessoas, não somente ali da Galileia, mas de várias regiões daquele território de Israel, começaram a segui-lo, começaram a buscá-lo. Então as pessoas começaram a ter Jesus como referência. Também Marcos deixa muito claro que a notícia, o anúncio daquilo que Jesus realizava, fazia, já se espalhara. E isso atraía as pessoas até o Senhor. Do mesmo modo, Marcos, dentro desse panorama, faz esse relato dos feitos de Jesus, das pessoas que eram curadas somente ao tocá-lo e também, principalmente, das libertações, dos exorcismos que Jesus realizava pela força da sua palavra. Mesmo que os demônios quisessem dizer algo, a força da palavra, da graça de Jesus, expulsava o mal. Queridos irmãos, amadas irmãs, aqui está um grande panorama que o Senhor estava realizando no seu ministério público. Mas interessante que Marcos, no meio de dar essas informações quase que resumidas, como se fosse um relatório do que estava acontecendo, ele deixa um dado, que tamanho era o número de pessoas que Jesus, ele pede uma barca. E aqui tem um grande sentido simbólico espiritual. A igreja também é chamada da barca de Jesus, a barca de Pedro, que por cima sobre esta pedra edificarei a igreja. Mas a imagem da barca, ela tem uma ligação profunda com aquilo que entendemos como a igreja, o corpo de Cristo, a realidade do qual Jesus é o fundador e o fundamento, é a igreja. E isso que nós estamos escutando, isso que acabamos de escutar, esse fenômeno que Marcos apresenta para mim e para você hoje, na verdade essa realidade continua acontecendo na igreja. A igreja está espalhada por toda a face da terra e pessoas, homens e mulheres de várias realidades, culturas e raças, acorrem a ela para encontrar o Senhor, para encontrar o Senhor Jesus. A igreja continua sendo aquela que tem tocado as feridas. Buscam a igreja para se acercar e serem curadas, e acima de tudo, a igreja como o sacramento da salvação, como diz a Lumen Gentium, ela é aquela que na terra
tem o poder, através dos sacramentos, através da ação, de expulsar o mal. Queridos irmãos, amadas irmãs, como viver essas consequências, como viver essa realidade, essa manifestação? Nós estamos escutando aqui essa epifania, essa manifestação do Senhor nos dias de hoje, estando na barca de Jesus Cristo, estando unido a eles, vivendo igreja, sendo igreja, amando a igreja, sendo pertença, assumindo com identidade essa realidade. No mundo secular que nós vivemos, há uma grande semente, um grande veneno de Satanás, dizendo que você pode ter vínculo com Jesus e estar desvinculado de uma identidade eclesial, ou seja, você pode ser de Jesus, você pode estar unido a Jesus, mas ao mesmo tempo você pode negar coisas que a igreja professa. Querido, não há essa diferença. Aquilo que nós vemos no Evangelho, os atos e os feitos de Jesus, que Jesus fazia no seu ministério público, isso ainda continua, mas continua em Jesus, porque esse Jesus está presente na igreja. Esse Jesus é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. As mãos de Jesus que curavam, as mãos é a figura da igreja. Por isso, nesse dia, somos convidados a renovar a nossa pertença, nosso amor, a nossa dedicação de viver a nossa identidade de batizado no nível eclesial, sendo igreja e anunciando. E ao mesmo tempo isso nos traz a responsabilidade, querido irmão, amada irmã, de que nós, inseridos em Jesus Cristo, como somos pelo nosso batismo, eu e você sermos essa presença do Senhor, que alcança a muitos, que é canal e instrumento de cura para muitos e que é sinal da libertação de Deus. Que o Senhor nos dê essa graça e aperfeiçoe no nosso coração a nossa identidade mais profunda dada pelo nosso batismo. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.